Mas vocês viram esse absurdo, né? Essa parada simplesmente inacreditável. E assim, né? É muito bom porque o Estadão, não sei se foi o Estadão, a Folha, não lembro onde é que saiu isso aqui. Mas o Estadão tinha feito uma matéria escrito assim: Porsche se envolve em acidente e motorista de aplicativo morre. O Porsche se envolveu no acidente, porra. O Porsche. Não, e assim, né, gente? Nenhuma surpresa. Sinto muito, gente, nenhuma surpresa. É que esse caso, ele é muito flagrante. Esse caso em específico, né, desse cara que tava dirigindo o carro, né? É um pleiba, né? É isso. É um herdeiro, um pleiba, dirigindo uma Porsche a 130 km por hora, entrou na traseira do Sandero, matou o motorista do Sandero e deixou o passageiro ferido. O que acha que vai acontecer, gente? Para, parça, para. O Autor Batista. É que talvez agora, por ter mostrado na câmera, por ter uma mobilização, acho que social mais forte com relação a esses temas hoje em dia, eu acho que vai dar alguma coisa, sabe? Eu acho que vai dar alguma coisa. Mas, pô, não é de hoje, né? Não é de hoje que a classe dominante e seus filhos matam, né? Matam deliberadamente e nada acontece feijoada, né? Mas é isso, né? Pô, vocês lembram do caso do Thor Batista? O Thor Batista se envolveu, né, num acidente, né? Porque ele estava dirigindo uma McLaren e aí ele simplesmente matou o ciclista. Thor Batista é absolvido em caso de morte de ciclista por atropelamento. E já era. Foi condenado na primeira instância, só para poder dar aquela chacoalhada. E aí, na segunda instância, ele foi absolvido. Olha isso aqui. A juíza pediu a investigação na batida. No laudo seguinte, a velocidade registrada era de 135 km por hora, velho. 135. Mas olha o estado que ficou. Olha isso aqui, cara. Parça, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Mano, qual foi a justificativa? Qualquer uma. Tanto faz a justificativa. Não importa porque ele foi absolvido. Não interessa. Tipo, não precisa ter uma justificativa, tá ligado? Não precisa. Você inventa, você fala alguma coisa. Você fala, ele tava não sei o que lá. Ele não sei o que. Aí ele emite e foda-se. Já era. Pronto. É isso, gente. O judiciário é um dos instrumentos de manutenção dessa estrutura que privilegia essas pessoas, né? No final das contas é isso, porque a justiça, ela tem olhares diferentes para grupos diferentes, né? Mas é importante salientar que ela não faz isso porque ela é cega. A justiça brasileira, a justiça da sociedade burguesa, ela não é uma justiça cega. Ela é uma justiça que se utiliza do aparato jurídico, que se utiliza do aparato institucional para poder garantir a continuidade a manutenção dos privilégios de certos grupos, de certas pessoas. E assim, gente, você não precisa ir muito longe com isso, tá ligado? Você não precisa fazer um grande esforço cerebral, assim, né, para poder chegar a essa conclusão. Basta a gente ver o caso do Thor Batista, né? E o caso desse outro cara, que numa Porsche, né, bateu no Sandero, matou o motorista, feriu o cara, e aí as justificativas começam, né? Ele estava em estado de choque. Meu Deus, que triste. Sabe? Tentando amenizar, tá ligado? Porque, tipo... E assim, não a imprensa tentando amenizar, né? Não, quer dizer, uma parte dela não. Mas, tipo, é sempre umas justificativas muito paia, né? Uns negócios meio... ele tava se sentindo mal. Não sei o quê. E aí, foda-se, né? Aí foda-se. Pô, Danilo, não é que a justiça só enxerga o dinheiro, né? Não é isso. A justiça enxerga mais do que o dinheiro. O dinheiro é só o método que a gente utiliza, é a mercadoria que a gente utiliza para intercambiar as trocas de mercadorias. Muito mais importante do que o dinheiro é a manutenção de uma estrutura que garante a circulação desses interesses, tá ligado? Que garanta que os magistrados que são beneficiados com acordos comerciais, com certas parcerias, porque é isso, né? Muitos juízes, muitas pessoas do judiciário, muitas pessoas que estão ligadas a essas áreas são empresários. São comerciantes, grandes comerciantes, sabe? São pessoas que têm seus negócios. Então, no final das contas, é uma parada que serve para você poder manter não só o privilégio... É porque é isso, né? O caso do Thor Batista e o caso desse maninho é... Não, maninho não. Vou falar o nome. Era um Porsche 911 Carrera, velho. Esse cálculo é bem conservador. A velocidade real pode ser maior.
Ó, Fernando Sastre de Andrade Filho. Pronto, foda-se, não é outro carinha lá. O Fernando Sastre de Andrade. A diferença desses casos, do Thor Batista e do Fernando Sastre de Andrade Filho, é que são casos que são espalhafatosos, né? E ainda assim, o Thor Batista foi absolvido. E ainda assim ele foi absolvido. Não dá pra dizer que a justiça foi feita, né? Ele foi condenado a 2 anos de serviço comunitário e multa de R$1 milhão. Vocês acham que R$1 milhão faz falta na conta do Thor Batista? Tá ligado? Tá ligado? Vocês acham mesmo? R$1 milhãozinho faz falta? Nada, tá maluco. É, tipo... Não, tudo bem. Porsche, né? O Porsche estava... É isso, é muito bom. Porsche estava a mais de 130 km. Tudo bem, dá pra entender, né? Mas acho que... Salientar, o motorista, né? Olha isso, não permite a reação nenhuma da vítima. É isso. É homicídio doloso. Ele tá sendo acusado de homicídio doloso, lesão corporal e fuga. Mas é isso, pô. Tinha que ser homicídio. Deveria ser uma parada como homicídio doloso, já que tá enquadrado nisso, né? Homicídio doloso porque a partir do momento que ele anda a 130 km por hora, ele assume o risco de matar, né? Ele assume o risco de provocar um acidente, né? Inclusive, quando tinha acidente, há uns anos atrás isso, quando tinha um acidente que envolvia motoristas embriagados, antes você tinha, a punição era homicídio culposo, né? Que é quando não há intenção de matar, quando é um homicídio acidental. Mas aí eles mudaram pra doloso, né? Porque se você tá bebendo pra caralho, aí você fala, não, deixa eu pegar o volante, né? O que você tá fazendo? Você tá assumindo risco. Você está deliberadamente assumindo risco. Você tá assumindo risco que você quer, porra. Tá ligado? Ele estava alcoolizado? Eu acho que... Eu não vi nada disso, assim. Afinal de contas é isso, né? E assim, vamos comparar isso aqui, né? Ó, então tem todos esses dedos, né? Tudo isso aqui para mexer com o herdeirinho, tudo para mexer com a classe dominante, né? Aí você vai pegar e ver isso aqui, ó. Policiais que invadem casas sem autorização. Tinha visto uma que envolvia um cadeirante. Ó, isso aqui. A polícia entra na casa sem autorização, agride a família inteira, agride uma pessoa com deficiência, sabe? Por que eles se veem na legitimidade de fazer isso? Por que não invade a casa do Thor Batista? Por quê? Que isso, gente? A justiça é a perpetuadora da guerra de classes. O que é isso, se não a guerra de classes, gente? Gente, isso é guerra de classes. Isso é guerra de classes, tá ligado? É isso. A justiça burguesa é a operadora da guerra de classes em favor da classe dominante. Olha isso aqui, cara. Tomando choque, velho. Olha isso. Olha que bagulho absurdo, parça. Tô gravando tudo, tá suave? Mano, o Robocop é aqui. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, tem um monte disso aqui. Vamos entrar lá dentro, Letícia. Se foda. O que aconteceu? Tá tudo gravado, Pedrão. Tá tudo gravado. Ô, filho! Olha, grava tudo aqui, ó, grava aqui. Vem aqui, senhor. Ó, cadeira, ó. Vem aqui, senhor. Ô, senhor, o que tá acontecendo? Eu tô perguntando pro pai. Que isso? Grava aqui, ó, grava. Mas por quê? Por quê? Ó, tá agredindo meu filho. Não, ele tá agredindo meu filho de casa. Ele tá agredindo meu... Pedro! Ó, Pedro! Pedro, por que o senhor tá agredindo meu filho dentro de casa? Meu Deus, mano. O senhor tá agredindo meu filho dentro de casa por quê? Por quê? Não, e assim, né? A humilhação, cara. A humilhação, velho. A humilhação, parça. Sabe? Pô, gente, não dá, sabe? Não dá. Eu acho que quando a gente analisa esses casos, né? Tanto do Fernando Sastre, do Thor Batista, dessa invasão, da mulher que tomou um tiro na cabeça porque estava na praça, com 6 filhos, tomou tiro, morreu... Já era. A gente precisa entender que isso não é algo que acontece meramente porque é a expressão de uma suposta... de um suposto aumento da truculência com o Tarcísio, tá ligado? O Tarcísio no governo do estado. Sabe por quê? Porque esse tipo de operação acontece há muito mais tempo. Lembrar do Pinheirinho, a maior desapropriação da história da América Latina. Uma das maiores operações policiais da história do Brasil.
para retirar a família de uma ocupação, tá ligado? Isso acontece muito tempo antes, acontece com vários desses aí que são celebrados, né, pelo social-liberalismo, que são celebrados pelos petistas, que são celebrados por essa galera que tá assim, né, nesse derretimento político do frente amplismo. Aí você pega para ver isso, sabe? Isso não é uma expressão porque o Tarcísio agora é governador. Claro que agora, com a eleição do Tarcísio e, sobretudo, com a atuação do Derrite, do secretário de Segurança Pública, essa situação vai aumentar, vai escalar, vai piorar. Não há dúvida disso, não há dúvida disso. Mas é importante a gente perceber o quanto esse ciclo ele é uma reprodução da própria estrutura que garante a dominação da burguesia sobre a classe trabalhadora. Sobre a classe trabalhadora e, principalmente, sobre esse princípio jurídico que é baseado na perspectiva de reconhecimento de cidadania somente para um tipo de cidadão. Somente para um tipo de cidadão. Porque não adianta nada tá impresso ali da Constituição, tá impresso ali na Carta Constitucional que todos os homens nascem iguais perante a lei. Nasce igual aonde, parça? Nasce igual aonde? Tá ali, juridicamente posto, né? Juridicamente posto. Mas a gente precisa entender que essa colocação jurídica é justamente aquilo que vai viabilizar uma leitura da realidade que não vai contemplar as classes que são as classes dominadas. Nunca, né? Porque o princípio da atuação da justiça no Estado burguês é em favor da manutenção da propriedade privada. É isso. A justiça se mantém atuante para garantir a posse da propriedade privada. Da propriedade privada e vale lembrar, né? Não é propriedade privada de todo mundo, não. Não é propriedade privada de todo mundo, não. Porque já aprovou coisa, né? Vale lembrar aí que acho que foi esse ano ou ano passado que o STF votou para baixar, foi uma resolução. Cadê aqui? É isso, foi ano passado. STF valida a lei que autoriza a retomada de imóveis financiados sem decisão judicial em caso de não pagamento. Aí você pensa, né? Não, serve para proteger a propriedade privada. A propriedade privada de quem? De quem? De um certo grupo de pessoas, né? De um certo destacamento social, tá ligado? Então, tipo, não é surpreendente a gente ver o quanto essas ações são ações que caracterizam justamente a guerra de classes, né, cara? Em que é isso, assim, os membros da classe dominante têm passe livre, fazem o que quiserem, e assim, não só no sentido de fazem o que quiserem, como nos casos mais esdrúxulos, né, desse Mano e do Thor Batista. Não só nesses casos, mas nos casos, sobretudo, de grupos empresariais, de grupos econômicos que são amplamente beneficiados por decisões judiciais, por movimentos políticos, por articulações e que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas, sabe? Ou vocês acham que se alguém tiver morrido por causa da falta de luz, a responsabilidade disso também não incute naqueles que são os gestores e os grandes acionistas da empresa de energia elétrica, por exemplo? Porque a falta de investimento, porque a política de austeridade, porque o desfinanciamento, a privatização, são todas políticas que são causadoras de problemas concretos para a classe trabalhadora, sabe? Tá ligado? Essas pessoas não são incutidas essa responsabilidade? A mesa diretora da Vale foi responsabilizada por Mariana e Brumadinho? Foi nada. Vai pagar a multa e esquece, já era, foda-se. Essa é a verdade. É inacreditável. E assim, né? E aí a gente vê que tem toda uma articulação para você, de alguma maneira, caracterizar isso como... Sabe? Olha aí como a Vale é fofa, ela toca eventos de cultura. E aí o cerne da questão não é cumprido. Então acho que isso é muito importante, né? Porque ajuda a gente a entender um pouco que a justiça brasileira, isso não é só brasileira não, vou até fazer uma ponte com um negócio, que a justiça brasileira, ela não é cega. A justiça brasileira não é cega, ela enxerga e enxerga muito bem. Enxerga muito bem, sabe? Enxerga muito bem, transformando a guerra de classes na guerra do trabalhador contra o trabalhador, marcado pela pauperização, pela miséria, pela pobreza, pela violência, pela instabilidade da vida. E aí todos esses grupos, né, vários juízes, grandes magistrados, são membros dessa
classe dominante. Porra, olha aí a formação do Largo de São Francisco. Não é a casa da elite brasileira, a mais alta estirpe da elite brasileira, tá ligado? Nada contra o curso de direito, né? Não sei. O Pachudan, meu amigo advogado, pode ser, tá liberado ser contra o direito? Tá liberado, mas, é o reduto de formação da classe dominante, tá ligado? Dos estratos da classe dominante, né? Daqueles que muitas vezes, não só o Largo, né? Mas acho que toda essa dinâmica, né? A gente vê que a faculdade de Direito, ela é destinada para as elites brasileiras, para as elites de todos os lugares, desde sempre. Por quê? Porque é a partir do controle desse aparelho institucional, burocrático, jurídico, que você consegue manter essas relações concretas de dominação funcionando, essas relações econômicas de dominação funcionando, essas relações políticas dominando, sabe? Essas relações que são baseadas na manutenção da propriedade privada pelos grupos que são grupos da classe dominante. Você olha aí, por exemplo, né? A lei de terras, que é a lei que vai garantir a concentração fundiária no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, é uma lei, né? É algo que juridicamente confere, que dá ali tá liberado Peçanha, vai lá, e que garanta que haja legitimidade por parte das forças de segurança do Estado em atuarem em favor do cumprimento dessa legalidade. É isso, você cria uma legalidade que vai garantir que a classe dominante possa reproduzir e manter a sua propriedade privada. E aí você tem, nesse processo de formação, né, todos os estratos da classe dominante brasileira são atravessados por essa necessidade constante, né, de estarem nessas posições de poder, né, de constituírem essas posições de poder. E é muito importante porque nos últimos anos a gente teve um avanço nessa perspectiva, né, em termos de acesso a esses lugares, a essas universidades, a essas nomeações, a essas declarações, né? Pô, quão importante é ter um cara como Silvio Almeida, por exemplo, tá ligado? Um cara que é muito importante e ainda que, né, acho que a gente não pode poupar críticas ao ministro, né? Sobretudo com relação às posições do ministro sobre demoradas posições sobre o arcabouço fiscal, por exemplo, sobre a privatização de presídios. Acho que a gente não pode se furtar da crítica, né? Mas eu sempre preciso relembrar qual que é o caráter, né, desse direito, qual que é o caráter dessa justiça, qual que é o caráter desse tipo de Estado democrático de direito. É o Estado democrático de direito burguês. E que atua, gente, atenção, atua assim aqui no Brasil, atua assim nos Estados Unidos, atua na Argentina, atua em vários lugares. Mas eu queria comentar muito brevemente a atuação, porque isso é muito importante. Não sei, eu quero comentar muito brevemente mesmo, porque eu não sei se vocês viram, mas Israel aprovou no parlamento, por 71 votos a 10, o fim da transmissão, o fim da permissão da transmissão da Guerra de Gaza por uma emissora chamada Al Jazeera. Por quê? Porque a Al Jazeera transmitiu massacres e imagens que para os membros do Estado sionista não eram interessantes. O que é isso? É a democracia liberal, gente. É a democracia liberal funcionando a todo vapor. Porque a galera fala, não, isso não é democracia, isso não é democracia de verdade, né? Isso não é Estado democrático de direito de verdade. Pelo contrário. É o Estado democrático de direito funcionando, olha, no óleo, sabe? No ali, ó, engrenagenzinha solta. Solto. Parecendo o São Paulo de 2005. Solto. Ali, ó, jogando. Pá. Por quê? Porque o Estado sionista é um Estado que é baseado nesses princípios, que são os princípios que orientam a formação de um Estado através da guerra colonial, da guerra de classes. A mesma coisa que já são 56 pessoas mortas na Operação Verão. O secretário de Segurança Pública declarou ontem que ele não sabia. Ai, caralho, que ele não sabia. Como que pode isso, cara? Como que pode isso? Esse tipo de... eu tava vendo... Mano, olha como o assunto tá pulando. Porque tá vindo várias coisas na minha cabeça. Ontem, eu tava vendo o filme A Lista de Schindler com a minha mãe. Um beijo, mãe. A gente tava vendo o filme A Lista de Schindler. E eu nunca tinha visto. E aí, eu achei muito brisa como o filme, inclusive foi dirigido pelo Spielberg, que hoje é um sionista safado. Mas que no filme, na Lista de Schindler, é muito impressionante como se retrata a indiferença. O que mais pega pra mim, evidenciar como os oficiais, né, os membros da jurisdição, da legalidade, daquele direito ali,
atuam na maior indiferença com relação às populações que estavam sendo capturadas e mandadas para os campos de concentração. Eu acho que é um pouco da descaracterização só de malvadão, sabe? Não, é indiferença. Indiferença por quê? Indiferença porque não vê naquela pessoa um sujeito, porque não vê naquela pessoa uma existência humana, porque ela é menos humana, porque ela está condicionada, ela está mergulhada em um tipo de sociedade que ensina para ela que aquele sujeito é um sujeito menos humano e que, portanto, não detém o mesmo direito concreto pela vida, pela dignidade. Por isso que se mata e tanto faz. Tanto faz se uma mãe perder um filho, tanto faz se um irmão perder uma irmã. Tanto faz, tanto faz. Por quê? Por que tanto faz? Por que tanto faz? Porque não interessa. Porque não é reconhecido como sujeito de direito concreto. Ah, mas no livro tá, né? No livro tá escrito que é sujeito de direito. E aí a gente, né, fica aqui com essa reflexão. Fica com a reflexão. A gente tem que pensar no direito enquanto uma perspectiva guiada por elementos abstratos, que é isso, uma lei escrita, ela está concretamente escrita, mas só as palavras dela são abstratas. A gente quer trabalhar com a ideia de um sujeito abstrato, de um sujeito essencial, de um sujeito universal, ou a gente quer trabalhar com a ideia de direito concreto, ou a gente quer trabalhar com a ideia de dignidade concreta. Uma dignidade que é construída não porque a lei determina que as pessoas devem ser dignas, as pessoas devem ter direito à vida. Eu deveria ter acesso a isso, eu deveria ter direito à vida, eu deveria ter, mas não tem. Mas concretamente é o quê? Concretamente não tem acesso. Então o que a gente faz? Como que se constrói essa dignidade concreta? A dignidade concreta se constrói a partir de perspectivas que consigam mobilizar a classe, sabe? Mobilizar a classe para poder mostrar que essa força para as pessoas entenderem que a força do direito é também a força dos braços, é a força da mobilização, é a força da mobilização. Ou vocês acham que as leis trabalhistas foram alcançadas? Não a CLT. A CLT é uma organização que existe de consolidar essas leis trabalhistas numa lei só, mas que coloca ali, vai colocar o Estado, né, o Estado burguês, como gestor desse processo, né? Mas como que essas perspectivas e pautas foram atingidas? Por que essas perspectivas e pautas foram colocadas em jogo? Porque a classe se mobilizava, porque a classe estava em movimento, porque muito mais importante do que meramente o reconhecimento do direito enquanto uma letra escrita, uma letra morta, é a gente entender que o sujeito da história, o sujeito concreto, é o sujeito que constrói o direito. É o sujeito que constrói o movimento que faz com que esse instrumento de dominação de classe, que é o direito, consiga ser desarticulado, ser desfortalecido em favor da classe que ele não serve, que é a classe trabalhadora. Ou vocês acham que ia ter SUS se não tivesse mobilização? Que é isso, né? O SUS é um marco legal, tá escrito na lei, tá lá, né? Por isso. E é isso. Isso é uma parte que viabiliza a sua existência. Como vocês acham que ele foi alcançado? Como vocês acham que ele foi alcançado? A Mai comentou uma coisa aqui. E isso não é novo, né? Você fala em uma das aulas do curso sobre os jesuítas terem decidido que os indígenas têm alma e não deveriam ser escravizados. Já os negros estão ali para isso mesmo. Não, e entender essa dinâmica do direito, e olha só que interessante, essa dinâmica do direito que constitui, por exemplo, esse lugar do reconhecimento dos indígenas como sujeitos não escravizáveis, né, porque eles têm alma. Por quê? Porque assim os jesuítas tentavam prevenir a escravização dos indígenas pelos bandeirantes para que eles não perdessem, muitas vezes, a mão de obra desses indígenas nas propriedades jesuíticas. Tá ligado? Não é porque foi bonzinho não, porra. Nananina não. Nananina não. Inclusive, assinem, você pode... a Maia aprendeu isso, sabe aonde? As aulas do curso básico de História de Formação Política sobre Brasil Colonial, tá? Link aqui na descrição. R$10,90, conhecimento denso. É isso, né?